família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver em algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos, e eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera com auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Amém? Só até aqui. Irmãos, fechem os olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Pai, Tu és santo, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus da salvação, Tu és o nosso Deus, Pai. É no Teu nome, Pai, em nome de Jesus, que eu clamo a Ti nesta hora, Senhor. Venha de encontro a Ti. Fale, Senhor, aos nossos corações. Nós viemos para ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Nós precisamos de Ti, da Tua voz que é curadora, que é saradora, Senhor. Que é a voz que faz transformação, que traz a mudança, que traz a salvação, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fale conosco, Senhor. Trata nessa hora os nossos corações. No nome de Jesus, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. E quando o pastor falou na sexta-feira que eu e a Ana traríamos a palavra, o Senhor coloca essa palavra no meu coração. Ele falou, vamos ver se vocês vão falar de mulheres, né? E o Senhor coloca aqui no meu coração e me traz essa passagem linda da história de Ruth, né? No livro de Ruth, a gente pode ver que tem... Eu falava com a Gi, com a Ana pela manhã. O livro de Ruth, ele fala muito sobre obediência, sobre submissão. É um livro que fala sobre escolhas, sobre decisões, sobre processos, né? É um livro que fala sobre a nossa vida. A Bíblia, nós quando estamos com o coração aflito, eu falava para a Gi hoje, tem horas que a gente quer ouvir do homem, a gente fala para um e a gente fala para outro, e a gente não abre a Bíblia para ouvir histórias maravilhosas como essas, para falar o nosso coração, para sustentar o nosso coração, para fortalecer o nosso coração, porque a Bíblia é um livro espiritual, mas é um livro de prática de vida. É um livro que vai trazer para o nosso cotidiano. Todas nós aqui, nós mulheres e os homens, nós passamos por processos na nossa vida. E esses processos nada mais são de escolhas nossas ou de escolhas do outro, que de certa forma afetam a nossa vida, ou a nossa vida afeta a vida do outro, principalmente nós como somos pais, né? A gente tem a responsabilidade, muitas vezes, de decidir por pessoas que não podem decidir ainda, que não podem fazer escolhas, e nós fazemos escolhas, não é mesmo? Então, no livro de Ruth, nós vamos ver que tem escolhas, decisões diante de circunstâncias que mudam a vida, que mudam a nossa vida, e vão para um contexto que podemos achar que é o fim, que a vida acabou, que a vida parece que virou uma tragédia, né? Ela se desdobra para uma tragédia, né? Mas Deus tem sempre um destino surpreendente para nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e eu acho que está na hora da gente começar a praticar essa confiança no Senhor, que Ele sempre, se está muito difícil, se as coisas estão trágicas, ainda não é o fim.
O Senhor ainda não colocou as mãos sobre sua vida. O Senhor ainda não colocou as mãos sobre essa causa. Porque com o Senhor o nosso fim é surpreendente. Então o Senhor tem sempre um desdobramento surpreendente para as nossas vidas. Mesmo quando fazemos escolhas erradas, precipitadas, ou quando temos que seguir diante de escolhas de outras pessoas e passamos por processos dolorosos, momentos desesperançosos, né? Quando queremos acelerar algum processo, muitas vezes a gente quer acelerar o processo, a gente quer encurtar o caminho, porque acontecem coisas precipitadas na nossa vida e a gente acha que pode resolver ali, naquela hora, sem pensar, sem buscar o Senhor. Então a gente age de forma precipitada, querendo encurtar o caminho, buscando atalhos, buscando, às vezes, atalhos para enfrentar esses processos. Nós acabamos enfrentando processos piores, né? Muitas vezes a gente pode tomar uma decisão, em vez de a gente esperar aquele processo passar, a gente vai passar por um processo pior, um processo mais demorado, um processo mais doloroso, né? Que vai dificultar ainda mais a nossa vida e a nossa situação, porque o Senhor fala em Eclesiastes 3 que há um tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas, não são algumas coisas, não são pequenas coisas, são todas. Todas as coisas há um tempo determinado. E se ainda não chegou a solução para a sua vida, para o que você está esperando, somente confie, aguarde em Deus, porque Ele tem um desdobramento surpreendente da nossa vida, do quadro da nossa história, né? E o livro de Ruth, ele fala isso, porque ele começa com a morte de um marido, mas termina com o nascimento de um filho. Então, quantas vezes nós vamos passar por momentos tão dolorosos que parece que chegou o nosso fim, que a nossa história não tem mais jeito, e o Senhor traz uma vida, uma nova vida, né? E uma descendência linda, porque Ruth participa da descendência de Cristo, né? Ruth e Boaz vão gerar o avô de Davi. E quando ela poderia imaginar isso, vivendo o que ela viveu? Porque na vida de Ruth aconteceu uma história linda, né? Porque assim, Ruth, ela era de uma terra que era uma terra que foi uma terra rival de Israel, né? Uma terra que teve confrontos, porque Moabe, durante 18 anos ali, eles tiveram confrontos, eles coagiam Israel, né? Então, não era uma terra bem vista por Israel. E ela tem a vida dela transformada ali, ela se casa, né, com israelitas, mas a vida dela tem um encontro ali com essa família por causa de uma decisão precipitada de um homem. Porque a fome ali na terra de Belém de Judá, né? Faltou pão na casa do pão, né? Ali, Belém de Judá era tido como uma casa do pão e falta pão. E ali eles vão passar por um momento de escassez, de dificuldade. E Elimeleque, pensando no bem da família, muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, a gente vai tomar decisões errôneas, erradas, mas não porque a gente quer, pensando que pode melhorar. Então, nós nos precipitamos algumas vezes. Ao invés dele aguardar ali passar aquele processo, né, até aquela fome passar, como muitas pessoas fizeram e aguardaram ali, ele tentou, eu acredito que trazer um bem melhor para a família e ir para um outro lugar, né? Fazer um bem melhor para a família. Aqui minha família vai passar fome, então vamos para outro lugar. Então ele vai para uma terra distante, uma terra rival de Israel, né? Ele vai para Moabe, uma terra distante ali, e passam alguns anos, e veja que ele toma uma decisão, como eu falei no início, e as nossas decisões às vezes vão impactar na nossa família, nas pessoas que estão conosco, porque ele toma uma decisão. A sua mulher, Noemi, foi uma mulher que agiu com submissão, porque nós temos esse papel. Nós estamos falando aqui de um dia,
pastor falou aqui, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas nós, como mulheres, que queremos ser mulheres sábias, que queremos estar pautadas na palavra, fundamentadas na palavra, nós sabemos que há momentos que temos que agir com submissão e orarmos para que o Senhor abençoe o nosso esposo como um servo de Deus abençoado e sábio, porque ele tem um dever muito lindo, que é de amar, respeitar a nós e cuidar bem de nós. E eu falo isso. Então, cuida de mim também, cuida de mim direitinho, porque o Senhor mandou. Então, ela age com sabedoria de uma certa forma, porque o esposo é o cabeça. Então, ela teve que ir junto. Vamos juntos, somos uma família, o marido toma uma decisão precipitada, mas vamos todo mundo junto. E o desenrolar da história, esse livro é muito lindo, cheio de muitos detalhes, de histórias que envolvem muitas pessoas em contextos diferentes. E aí eles vão para lá, para Moabe, e ficam lá, e Elimeleque morre. E Noemi fica só. Ela vai com o esposo e ela acaba ficando só. E é circunstâncias da vida, são coisas que acontecem, ou a gente fica a vida inteira amargurada e culpando alguém, e culpando decisões, ou a gente vai viver. Mas no caso de Noemi, não, ela acaba culpando Deus, né, das provações que ela está passando, porque tem momentos que nós vamos nos aproximar de Deus quando vem as provações, que esse é o correto a se fazer, mas tem pessoas que não conseguem passar essa página e ao invés de enfrentar as provações se aproximando do Senhor, vai ficar lutando com o Senhor e discutindo com o Senhor e brigando com o Senhor, porque as coisas não estão acontecendo da forma que deveria ou que deveria ter sido. E aí a gente não passa de paz, porque nós vamos ficar ali brigando com o Senhor, discutindo com o Senhor e culpando a Deus, e nós vamos ficar ali. Porque não tem coisa que se resolve quando a gente está discutindo com o Senhor. Você sempre vai perder. Eu aprendi isso na minha vida, aprendi isso com o meu pastor, e ele falava, você está brigando com o Senhor, e nessa briga você vai perder. E assim aconteceu, né? Noemi ficou ali, né, triste, amargurada, mas ela resolve ir embora, porque ali em Moabe, quando ela volta dos campos de Moabe, ela sabe que o Senhor veio com a provisão na terra de Belém de Judá, que o Senhor agiu em favor do povo e que não estava mais, a terra não estava em fome, que ali o Senhor já tinha agido em favor do povo em Belém de Judá, então ela resolve voltar. E aí ela está com as suas duas noras, as duas noras também ficam viúvas, e aí estão as 3 viúvas, e ela fala que não tem mais como ser útil às noras, não tem como dar mais filhos às noras, porque ela já era avançada de idade, não tinha mais o que fazer, e que as noras voltassem para os seus pais. Em Moabe, as noras choram muito, porque amavam aquela sogra, honravam aquela mulher, e elas choram muito e não querem voltar. Mas Orfa decide voltar para os seus pais. É uma decisão, uma outra decisão. Por isso que eu falei, é um livro cheio de escolhas e decisões. E ela resolve voltar, mas Ruth diz que dali ela não voltaria. E ela quis ficar com a sogra. Viu, dona Bia, como é bom a gente se amar? Né? Porque aí, não fica longe, não desgruda o pé. E ela resolve ficar ali com a sogra e obedecer, né? E aí órfã volta para a casa do pai, mas Ruth não. E Ruth vai seguir o caminho com a sua sogra, com Noemi, né? Porque tem situações que a gente não vai poder controlar, né? Tem situações que ela foge do nosso controle, mas que a gente tem isso em mente, que a gente precisa, em alguns momentos, ter domínio próprio. E controlar algumas coisas no sentido de fazer a vontade do Senhor, não a minha, ter o domínio próprio para dizer não para as minhas vontades e ter o ouvido atento para obedecer à vontade do Senhor, né?
Porque o Senhor fala que a gente tem que honrar as pessoas, que a gente tem que honrar pai e mãe, que a gente tem que honrar. E ali eu vejo Ruth com amor de mãe pela sogra, né? Ela decidiu que ela se casou e aí ela não voltaria mais. E ela tem aquele amor pela sogra e ela decide seguir com ela, né? E ela honrou aquela mulher. Então, eu acho lindo que Ruth, ali, ela já demonstra para nós que todo esse tempo que ela ficou com essa família, Ruth já estava com o coração convertido. As atitudes de Ruth demonstram um coração convertido, demonstram amor a um Deus que ela conheceu. Então, ela já mostra aquele coração convertido. Que aconteça o que acontecer, ela ia seguir, porque ela queria a bênção de Deus. Porque em Moabe, eles adoravam um Deus pagão. Eles adoravam um Deus Quemos, que era um Deus pagão. E ela não quis mais voltar para lá. Porque ela conheceu o verdadeiro Deus, ela conheceu o verdadeiro amor de Deus, ela conheceu Deus e queria viver com o Senhor, para honrar a Ele. E a gente vê isso nas atitudes dela, a gente vê isso no coração dela, um coração submisso, um coração obediente, né? Então, quando ocorrem essas dificuldades e a gente não está prevendo algumas coisas na nossa vida, igual assim, Noemi não estava prevendo a fome na terra ali, né? Ela tenta resolver os problemas, ou a gente tenta resolver os problemas sanando algumas coisas. Então, a primeira coisa que ela fala assim, eu vou voltar, mas eu quero que elas fiquem, e cada um vai resolver a sua vida, né? E com o Senhor não é assim, porque muitas vezes o Senhor nos apresenta pessoas e Ele cruza os caminhos, né? Ele faz a gente viver com pessoas e coisas na nossa vida muda, a forma da gente viver, a forma da gente estar com aquelas pessoas tem ligação, tem propósito no meio do caminho, tem propósito na união, tem propósito na comunhão, e assim o Senhor fez com a vida delas, porque através da vida de Noemi, que provavelmente não devia estar sendo uma companhia muito legal, porque ela estava amargurada, ela estava entristecida, mas mesmo assim, Ruth teve um amor incondicional, independente das condições, em que condições elas estivessem, ela demonstrou um amor condicional, porque Noemi não poderia mais fazer nada por ela ali. Aos olhos dela, aos nossos olhos, Noemi não poderia mais fazer nada por ela, mas ela teve esse amor, independente de qualquer condição, independente de qualquer coisa que ela falasse, ela decidiu, e assim, elas foram e seguiram e voltaram, e ali Noemi era conhecida, e ali as pessoas, Noemi tinha amigos, as pessoas se lembraram dela, as pessoas viram ela, e logo falou, não és Noemi? Ela disse, não, pois o Senhor colocou as mãos sobre mim com amargura, e ela, com amargura ela responde que o Senhor estava punindo ela, ela dizia que já estava sendo punida pelo Senhor, que o Senhor tinha, como as pessoas dizem normalmente, tinha pesado a mão sobre ela, e ela não seria mais Noemi, que agora Noemi, o nome Noemi significa agradável, e ela provavelmente de agradável ali não tinha mais nada, ela já não estava mais com vontade de viver a vida dela, ela estava muito entristecida e amargurada, e ela disse que o nome dela agora seria Mara, de amargurada, de amargura, né? Mas o Senhor, Ele não se importa com os nossos biquinhos, com as nossas carinhas de nervosismo, Ele não se importa com as nossas picuinhas, como a gente fala, fazer carinha, como diz meu marido, está fazendo carinha. O Senhor não se importa com isso. Você pode fazer carinha, você pode ficar entristecido, você pode continuar brigando com o Senhor não se importa. E o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer da maneira dEle, do jeito dEle, e as coisas vão ser concluídas para a glória de Deus, e graças a Deus, que o Senhor não depende de nós para nada. Graças a Deus, Ele faz a gente se tornar melhor, e assim Ele nos usa. Isso é um privilégio, Ele poder nos usar. Mas enquanto a gente ficar amargurado, a gente ficar entristecido, a gente ficar nervoso porque alguma coisa não aconteceu,
o Senhor vai deixar você assim, Ele vai tratando de você, porque esse processo é importante. Mas se o Senhor fizer coisas na nossa vida, enquanto nós estamos com o coração assim, Ele não vai fazer, sabe por quê? Porque a gente pode se tornar pior do que a gente já é. Então o Senhor não vai fazer as coisas melhorarem enquanto a gente não aprender o que precisa aprender. Os processos são necessários, a nossa vida é feita de processos, mas a gente pode querer, desejar e achar que a gente sabe o que é melhor para nós, mas enquanto nós estivermos com o coração amargurado, com tristeza no coração, tem coisas que o Senhor não vai fazer. Porque se a gente não melhorar o nosso coração, nós vamos nos tornar pessoas piores. E não é isso que o Senhor tem. O Senhor ainda usa pessoas boas. E graças a Deus que existem pessoas boas, que a gente vai se encontrar com essa pessoa aqui no finzinho do caminho ali. Porque elas voltam, né? Ruth, ela, como eu disse, já demonstrava ser essa mulher que age com amor, que está cheia de amor, que mesmo Noemi estando amargurada, Ruth não. Ruth, ela age com amor incondicional, ela não está preocupada, ela está disposta a deixar Deus trabalhar na vida dela, ela está disposta a isso, porque ela vai, ela fala que aonde Noemi vai, ela vai. Se ela morresse, ela também morreria ali, seria sepultada. Ela vai, e quando chega lá, ela chega disposta naquele lugar, e ela fala, eu vou atrás dos trabalhadores, eu vou respigar a terra, eu quero pegar, recolher ali as espigas, o que tiver. E aí Noemi fala, então vai minha filha, e orienta ela, e dá as ordens. Ela não vai para qualquer lugar, ela não faz do jeito dela, ela está com o olhar atento, em submissão, em obediência, e ela faz o que é preciso fazer, com o coração disponível, né? Isso é lindo, porque mesmo ela estando passando a maior dificuldade, ela já passou um momento difícil, mas ela está disposta ali, vamos virar a página, o Senhor vai trazer, a Ari cantou aqui renovo, o Senhor vai trazer renovo, o Senhor vai trazer coisa boa, porque com aquele sentimento que ela estava, e ela foi, ela seguiu as orientações e ela foi. Quem, em condições como ela, olha para nós às vezes, não é, Sheila? Quem em condições como ela, a gente consegue ficar disposta quando a gente está vendo assim, tudo ficando difícil, as situações muito trágicas, eu perco o marido, a gente não tem mais nada, a minha sogra não está bem, as coisas não estão boas. Muitas vezes nós se identificamos na história com Ruth, mas muitas vezes a gente agimos mais como Noemi do que como Ruth. A gente se deprime, a gente se entristece, a gente fica lá e a gente só reclama. A gente quer que alguém faça alguma coisa, que alguém sinta piedade de nós. Não vai a gente lá fazer o que tem que fazer. Não é, Fernando? Não vai você se levantar e buscar o Senhor e fazer o que você tem que fazer. O Senhor já resgatou, o Senhor fez o que tinha que fazer. Mas tem coisas que o Senhor faz a parte dele. E a nossa, a gente se levanta para fazer. E Ruth foi obediente, com amor no coração, disposta a passar pelo processo, mesmo que esse processo demorasse. A gente vê que as atitudes de Ruth ali, era só seguir em frente. Vamos seguir em frente, porque as coisas vão melhorar e o Senhor vai entrar com as mãos poderosas e mudar a história. Então, Ruth, ela creu em Deus. Ela creu no Senhor. Eu acho que é isso que falta para nós. A gente, muitas vezes, fala que confia no Senhor, mas a gente só confia quando a gente está vendo. Quando a gente não vê nada, a gente não confia. A gente fala que confia, mas as nossas atitudes não demonstram confiança. As nossas atitudes não demonstram confiança. As nossas atitudes muitas vezes demonstram amargura, assim como Noemi. Então a gente tem duas mulheres ali vivendo o mesmo momento, mas de formas totalmente diferentes, né? Então a gente precisa começar a se identificar, a trazer esse livro aqui para a nossa vida, a colocar a nossa prioridade em Deus, a olhar profundamente. Esse livro assim trouxe muita disposição para mim, porque quando eu vi que tem coisas que o Senhor vai fazer, mesmo que eu não esteja enxergando, a gente ouve tantas promessas e a gente fala, não, Senhor, não é possível que isso vai se cumprir. Então é só ter disposição para buscar o Senhor
e ficar atento à soberana vontade dele. A vontade dele é soberana, está acima de todas as coisas. A gente só faz o que precisa fazer, que é a nossa parte. O restante é só confiar e deixar a vontade soberana do Senhor, porque ela é acima de todas as coisas. Ela está acima de tudo. Então, por mais que você não enxergue nada, a vontade do Senhor é soberana. E aí a gente vai ver Ruth participando agora da graça soberana do Senhor, né? Porque eles passaram por um processo, tiveram decisões erradas, passaram pelo processo, tentaram encurtar o processo só piorou, as coisas só foram ficando mais difíceis. Irmãos, o Senhor não tem atalho para nós. O processo, ele faz parte do nosso crescimento. Ele somente faz parte do nosso crescimento. Tem horas, tem momentos que é só a gente perguntar, para quê, Senhor? O que eu estou precisando melhorar? Porque não é por quê. O porquê você já sabe, porque eu fiz uma escolha, ou alguém fez, eu estou passando por isso. Agora é para quê? Qual que é o desenrolar? O que eu preciso fazer? Para onde eu preciso caminhar? Para onde eu preciso voltar o meu olhar? Para onde eu preciso ter sensibilidade no ouvir? O que eu preciso fazer? E aí a gente já vê que o Senhor tem a soberana graça, né? O favor imerecido, o bem que nós não merecemos, mas Ele faz para nós. O favor que nós não merecemos, o Senhor faz para nós. Porque nós não merecemos nada. E tem escolhas que são nossas e não adianta fazer carinha não. E vamos passar pelo processo. E aí o Senhor faz isso na vida delas, né? E aí Ruth naquelas condições, né? Ali de viúva, pobre e estrangeira. Ruth não tinha condição nenhuma ali. Ruth não tinha como exigir nada de ninguém ali. Ela não tinha condição de exigir nada. Ela chegou num lugar sem nada. Sem nada, dependente provavelmente de favores. Assim como ela dependia, né, ali, porque Noemi tinha um parente que era parente do marido. Mas aqui nem relata qual o grau de parentesco, se era um grau próximo, se era um grau distante. A Bíblia não relata. Então, assim, Ruth chegou ali para mudar a história delas e sem condição nenhuma de exigir nada. De exigir nada, somente esperando a graça e benevolência do Senhor. Né? Então, ela vai, ela faz o que precisa ser feito, mas tudo só aconteceu e só aconteceria pela graça, não por esforço nenhum. Ela fez o que precisava fazer, mas não tinha esforço que ela fizesse que poderia mudar completamente a vida dela. Porque isso é só o Senhor que faz na nossa vida. Não é por esforço, porque quando a gente achar que é pelo nosso esforço, que é pela nossa mão, a gente só vai se cansar. A gente vai se cansar, porque o Senhor fala, é para fazer o que precisa ser feito, mas assim, o sobrenatural, o mudar quadro, mudar história, trazer a cura, trazer libertação, trazer transformação, trazer conversão, isso só o Senhor faz. E é isso que o Senhor trouxe na vida de Ruth, porque ela não tinha condição nenhuma, né? Em Tiago 2, versículo 20 diz, pois a fé sem obras, ela é morta. Então, assim, algumas coisas nós temos que fazer, são necessárias, mas não é fazer nesse sentido igual ela ir lá e recolher as espigas, não. É esse amor demonstrado, é essa gratidão a Deus demonstrando amor ao outro, né? É essa disposição em fazer com que as coisas fiquem bem para ela e pelo outro, porque ela estava fazendo isso ali pela sogra também, né? Ela estava fazendo ingratidão, porque com aquela família ela conheceu o verdadeiro Deus, né? Com aquela família ela ouviu falar de Deus, ela ouviu falar de quem era o Senhor da vida, porque assim, Elimeleque, até o nome dele diz, Deus é meu rei. Então eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento de Deus, eles conheciam a Deus, né? Só que ele teve uma atitude errônea, mas isso não significa que ele não conhecia Deus ou não sabia quem Deus era. E assim ela age dessa forma, né? A fé sem obras é morta, mas não é uma fé
Não é umas obras de que a gente vai ali, vai fazer alguma coisa com o nosso esforço. Não. É o nosso coração voltado a isso. Porque a gente fazer algo por fazer não vai mudar nada. Mas quando a gente faz algo sabendo que aquele algo é porque Deus está naquilo, porque a gente vai beneficiar Deus, alguém, através, sendo somente um canal de Deus, aí Deus opera, que assim Deus usa Boaz e faz dessa mesma forma, né? Ela foi viver pela fé, ela faz isso para honrar a sogra, ela é obediente, ela sai naquela manhã, ela vai recolher as espigas do campo, ela age com a esperança de alguém, de que alguém mostrasse graça, né? Em favor a ela, aos olhos dela, né? Que alguém achasse graça nela. E eu acho que isso é muito lindo, que é muito bom saber que Deus, Ele ainda tem pessoas boas que Ele pode contar. Ele ainda tem pessoas boas que vão agir, que é isso que a gente fala, as boas obras, é nesse sentido de pessoas boas que Ele pode contar, que Ele pode usar, e a pessoa vai ser obediente, e vai seguir, vai fazer o que Ele tem para fazer, que assim Boaz fez. Né? Boaz simplesmente agiu de benevolência, e ele foi um canal, com certeza, usado por Deus para fazer aquilo, né? Porque tem coisas que nós só fazemos porque nós não somos bons. Nós só fazemos porque o Senhor é conosco. Nós não somos bons. Não existe bondade em nós quando tira Deus de nós, quando tira o Espírito Santo de nós, não há bondade em nós. Né? A gente vê pelo mundo, as pessoas hoje vivem de formas muito diferentes de nós. As pessoas sempre fazem algo bom esperando algo em troca. As pessoas pensam em ser reconhecidas. As pessoas querem algo. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, não é isso. A gente não age dessa forma, a gente nem pensa nisso. A gente simplesmente age porque a gente quer ser obediente e quer fazer o que Deus quer como um canal. Porque a gente ora assim, a gente não ora, Senhor, me usa, eu quero ser um canal de bênção, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me coloque ali para que eu seja uma bênção, para que eu seja uma bênção onde quer que o Senhor me coloque. E as bênçãos que nós precisamos ser é dessa forma, sem esperar nada em troca, simplesmente ser obediente e seguir o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, sendo um canal de bondade mesmo, agindo com bondade, né, na vida de quem quer que o Senhor colocar para a gente viver. Porque a bondade é de Deus, e o plano de Deus, ele se conclui ali em Boaz, porque Boaz encontra Ruth, ele redime Ruth, ele casa com Ruth, e ali eles vão gerar Obed, que é o avô de Davi, da descendência de Cristo. Tem plano mais perfeito, mais lindo para a vida de alguém do que fazer parte dessa descendência, gente. Tem plano mais perfeito, mais maravilhoso. Você acha que a gente pode sonhar um plano desse? Você acha que na nossa cabeça a gente tem planos como esse? Isso são só os planos de Deus para a nossa vida. É deixar o Senhor agir na nossa vida. Porque não há nada que a gente possa querer que pode ser maior do que os planos que Deus tem para nós. Nós não temos pensamentos como os de Deus. O Senhor falou nesse último culto ali na casa do Fernando que os pensamentos do Senhor são maiores, que os pensamentos do Senhor não são os mesmos que os nossos. Você acha que a gente pode imaginar, pensar qualquer coisa que fosse maior do que isso? Ter uma vida transformada para a glória de Deus dessa forma. É isso que o Senhor tem para nós. Não é para que a gente receba algo, não é para que a gente pode ter e receber. Isso o Senhor faz. Isso para o Senhor não é nada. Mas fazer parte disso, de um plano de salvação de alguém, de um plano de restauração na vida de alguém, de um plano de mudança na vida de alguém. Às vezes através da sua vida, o Senhor faz restauração de uma pessoa, e aquela pessoa vai restaurar a família toda dela. Isso é o plano que o Senhor tem. Você acha que a gente pode pensar nisso? Você acha que a gente pode ter um pensamento como esse? Isso é só o Senhor que tem. É muito maior do que a gente. E o Senhor faz isso na vida dela, e ela vai participar dos planos de Deus, que são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos, a vida dela é redimida, né? Ela sai de uma vida ali, de uma casa, daí vai fazer uma vida dela, vive uma tragédia,
E o Senhor faz com que tudo seja transformado, né? Eu, quando estava estudando, eu vi uma frase de Alexander White, ele disse que assim, que a vida cristã é uma vida vitoriosa, porque a vida vitoriosa é uma vida de recomeços. A nossa vida só é vitoriosa porque a nossa vida é feita de recomeços. A nossa vida, nunca a gente vai chegar lá no final e falar, agora eu acabei tudo. Não, a gente vai recomeçando, a gente vai refazendo. E assim, a gente está disposto a recomeçar. E ela recomeçou ali. E recomeçou de uma forma tão linda, que uma pessoa que estava em amargura de alma ali, agora teria um filho para cuidar. Porque Noemi foi ama de Ruth. E assim a Bíblia diz que Noemi ganhou um filho. Ela ganhou um filho, o filho era de Ruth, mas ela ganhou porque ela cuidaria de Obed como ama. Então o Senhor restaurou a vida dela, restaurou em amor, em graça, porque uma história que começa em morte, mas termina em vida de um bebê. E um bebê, uma criança é vida, é alegria, é trabalho sim, mas nada supera as alegrias que a gente tem quando nasce um bebê. Os desafios, é desafiador, mas é impactante, é maravilhoso, nos faz crescer. E assim o Senhor muda aquela história tão linda, de tristeza, de dor, de amargura, de desesperança, em vida, em alegria, em uma descendência maravilhosa. Poder fazer parte da descendência de Davi, da descendência de Cristo, né? Então, irmãos, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei o que você planeja, eu não sei o que você está aí planejando. Nós começamos um ano agora há pouco tempo e a gente faz lista, né, Gi? A gente faz lista de livro, a gente escreve um monte de coisa. Eu não sei quais são os seus planos, se os seus planos aí já estão indo para outro caminho que não era aquilo que você queria, porque talvez você quer alguma coisa, mas o Senhor está te ensinando. Se prepara que vem ensinamento por aí, que vem instrução de Deus, para que a gente viva o processo da forma que tem que ser, para que a gente não piore os processos, mas para que a gente cresça, assim como o Senhor quer para nós, né? Então, que a gente aprenda com o Senhor, que a gente esteja o coração disponível aí para viver o que o Senhor tem para nós. A nossa vida é feita de processo mesmo, mas agora eu falo um pouquinho para as mulheres, né? Que nós possamos nos identificar com Ruth, mas não agir muitas vezes com Noemi. Que a gente confie em Deus para agir como Ruth. Que a gente seja uma mulher que não é como as mulheres que vivem aí nesse mundo. Que a gente possa sim amar outra mulher, que a gente possa sim respeitar outra mulher, que a gente possa sim não ter competição com outra mulher, que a gente possa erguer mulheres, reerguer mulheres, fazer o bem para mulheres, andar junta com mulheres, e na verdade, para que a gente cresça junta, para que não haja competição, porque o mundo aí diz que as mulheres são competitivas, que mulheres não se alegram com mulheres, mas nós não, nós se alegramos com mulheres, nós podemos sim dar a mão para outra e poder levantar uma outra mulher, assim como essa mulher vai fazer conosco e vai nos levantar, que nós sejamos sim obedientes, submissas ao nosso marido, que a gente ore por ele, para que eles sejam grandes homens de Deus, e que cuidem verdadeiramente de nós, que não há problema nenhum em ser submissa, quando nós temos um homem de Deus, que cuida de nós, que é um imitador de Cristo, que faz o que tem que fazer. Então que nós sejamos essas mulheres, que nós sejamos mulheres que honram outras mulheres, que elogiam outras mulheres verdadeiramente. E eu acho lindo, eu falo para o meu esposo, porque eu acho lindo o comportamento dos homens, né? E eu falo para ele, eu quero que mulheres sejam igual aos homens. E hoje, eu falo para ele, quando eu estou com uma mulher, eu faço isso, porque eu quero que tenha um comportamento, porque eu acho tão bonito. Quando eles estão juntos, e estão vários homens conversando, um sai, aí o outro olha para mim, esse cara é muito gente boa. Da hora, esse cara é muito gente fina. O meu esposo, assim, ele encontra alguém no mercado, ele chega em casa, Dani, encontrei fulano, mas o cara era muito da hora. Pensa numa pessoa da hora. Esse cara é muito gente fina.
Mas no mundo, quando a gente ouve falar da mulher, o que fala? Ah, quando uma vê a outra, a cobra fala, oi, amiga. Né? Tipo assim, é uma situação, coisas pejorativas. E não é, nós não somos cobras, não. Nós somos amigas, nós podemos ser amigas verdadeiras e nesse sentido agir como um homem. Quando uma mulher saiu e falou, você viu que linda? Eu achei lindo como ela estava. Eu achei lindo o que ela falou. Eu acho lindo como ela é. E porque nós somos uma geração que podemos mudar sim. Nós podemos mudar, nós podemos ser canais de bênção. Nós podemos ser mulheres que por mais que nós temos a nossa dificuldade, que nós não sejamos amargurados, mas que nós sejamos dispostas, amigas, que nós saibamos honrar uma outra mulher, que nós saibamos honrar uma outra mulher, sem competição, porque aqui a gente aprende, Deus nos instrui que cada uma é única, nós somos únicas e tem espaço para todo mundo do nosso jeito, do jeito de cada um, porque Deus fez cada mulher no seu jeito, perfeita assim, como nós somos com a nossa individualidade. E é isso que eu creio que o Senhor quer para nós. Então, que o Senhor nos abençoe e que nasçam e cresçam muitas Ruths, muitas mulheres com o coração convertidos, dispostas em amor, dispostas em honrar, obedecer, né? E ser, e em amor, ajudar outra pessoa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude e Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu quero pregar assim, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, azeitada, né, irmãos? Glória a Deus. Isso é muito